encerramento, falamos já dos dois primeiros assuntos. Hoje vamos falar da oração e dos relacionamentos. Lembrando ontem à noite, quando nós colocamos a Deus no centro, a gente também se compromete com o reino. O reino se transforma numa prioridade. Quando o reino é uma prioridade, nós nos comprometemos com a missão. E quando a gente se compromete com a missão, Deus derrama o seu Espírito, porque é para isso que o Espírito é derramado. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É para isso que o Espírito é derramado. É para nos empoderar para a missão e não para a gente ficar dentro de quatro paredes arrotando discursos sobre avivamento. Amém? Recapitulando ainda a pergunta: você ora por aquilo que importa para Deus ou está sempre ocupado consigo mesmo? Por quais pessoas do seu convívio você está orando para que conheçam o Evangelho? Oramos acerca disso nessa manhã. Bom, a gente, como já dissemos quase exaustivamente aqui, nós estamos vivendo num tempo de individualismo muito forte, e isso gerou uma espiritualidade intimista. É uma coisa absolutamente vertical. É eu e Deus. E é uma espiritualidade que, especialmente no meio cristão, parece cada vez menos ter consequências horizontais em relação ao convívio e outras coisas. Desde ontem nós estamos vendo que isso não é assim. Deus mexe com a gente para que a gente se comprometa. Ontem falamos acerca da missão, para que a gente se comprometa com a missão. Hoje nós vamos ver que existem outros horizontes para os quais Deus nos move quando nós temos um encontro com Ele. E eu gostaria de fazer uma rápida crítica aqui, porque elas expressam um pouco da cultura que também a gente absorveu. E não é uma crítica a nenhum dos nossos grupos de louvor, tá? É uma crítica que deseja construir, não de fato, de maneira nenhuma, destruir nada. Mas se a gente olhar, por exemplo, para os novos hinos que nós cantamos, e tem alguns deles que são belíssimos, alguns deles... gostei muito dos hinos que foram escolhidos, por exemplo, para o nosso retiro. Mas mesmo esses hinos, a gente se reúne como um corpo, mas a gente canta como se fosse eu e Deus, como se a gente estivesse sozinho nesse lugar. Porque a grande maioria deles, com raríssimas exceções, eles estão na primeira pessoa do singular. Eu te louvo, eu te adoro, eu te engrandeço, eu isso, eu aquilo. E ontem nós vimos que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele ensinou a orar Pai Nosso. Pai Nosso. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele não ensina eles a construírem uma relação vertical com Deus, mas ele já ensina a construir essa relação num horizonte maior, amplo. Deus não é só teu Pai, é nosso Pai. Ou seja, nós o adoramos como parte de um corpo, como parte de algo maior, como parte de uma comunidade de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, e não simplesmente eu e Deus. Mas é muito forte, e assim, isso foi uma coisa um pouco inconsciente, que foi entrando para dentro da igreja há alguns anos. As igrejas foram se tornando grandes, em muitos lugares, movimentos trouxeram multidões, e as multidões não se relacionam, as multidões elas não se conectam, as multidões elas acabam ficando assim. De fato, você entra num lugar onde está acontecendo uma reunião, um culto, em que você não conhece ninguém,
a coisa mais natural que você pensa, é eu e Deus, não conheço ninguém ao meu redor, então pouco importa quem é que está aqui ou está lá, é eu e Deus. E houve um estímulo do púlpito também, no sentido de dizer, não olhe para o vizinho que está do seu lado, adore você a Deus, né? Não olhe para ninguém. E isso no início era um estímulo no sentido das pessoas se orarem, buscarem a Deus, mas isso acabou sendo assumido por nós como uma cultura ruim, porque a gente foi de fato se acostumando com esse negócio que culto é um negócio que é eu e Deus, e pouco importa quem está perto de mim. E a Escritura aponta para uma direção bem diferente, para uma espiritualidade comunitária. Então eu quero resgatar um pouco isso nessa manhã, de que a gente pode ser salvo, a gente pode ir para o céu sem igreja, certo? Deus não precisa da igreja para salvar alguém. Nós não somos proprietários da salvação. Mas sempre que Deus salva alguém, salva para que ela faça parte de um corpo, de uma comunidade de irmãos. E isso é igreja. Pode não ter grandes estruturas institucionais, mas isso é igreja. Deus nos salva para inserir-nos na igreja. Portanto, essa coisa que a gente também ouve, não é uma tendência apenas entre nós, mas é uma tendência muito forte também fora, das pessoas dizerem assim, por uma série de razões, algumas delas a gente viu aí em alguns cultos, falando sobre por que as pessoas não querem mais saber de igreja, né? Mas é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, não, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu não preciso de uma comunidade, eu não preciso de uma igreja. Se você for olhar para a Escritura, você vai encontrar um monte, nas cartas paulinas principalmente, uma série de mandamentos recíprocos. E eu até tenho uma série de mensagens montadas acerca desses mandamentos recíprocos. Quem sabe um dia a gente trabalhe isso nos cultos. Mas que mandamentos são esses? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, servi uns aos outros, considerai os outros acima de si mesmo. E uma série de mandamentos assim. Ou seja, a gente desenvolve a nossa relação com Deus e a gente tem as arestas da nossa vida aparadas e a gente constrói a nossa espiritualidade de maneira conjunta. Não é apenas uma coisa, Senhor, muda a minha vida. Deus vai mudar a minha vida também por meio dos meus irmãos. Os meus irmãos vão me ajudar para que eu consiga perceber as minhas limitações, as minhas dificuldades, e eles não vão apenas ajudar com que eu perceba, mas eles também vão se oferecer para me ajudar com elas, para caminhar comigo, para que eu não permaneça sozinho no meio das minhas dificuldades. E é nesse processo em que os dons são derramados sobre a igreja e pessoas diferentes exercem diferentes dons e elas com os seus dons umas servem às outras, que o corpo vai crescendo em maturidade. Nós não conseguimos nos tornar sozinhos maduros como cristãos, nem como pessoas. Nós só amadurecemos a partir de relacionamentos. Correto ou não? Quando nós nos isolamos, a nossa tendência é que o nosso individualismo cresça, nosso egoísmo cresça e que, portanto, a nossa imaturidade permaneça. Quando a gente desenvolve habilidade relacional, significa que a gente está desenvolvendo maturidade. Quanto maior a habilidade relacional de alguém, mais madura é essa pessoa, mais flexível ela se torna, mais capaz de compreender a pessoa que está do seu lado. Certo? E isso é ser igreja. É como corpo que nós desenvolvemos isso. Portanto, a espiritualidade não é uma questão individual. É também. Você precisa dos seus momentos
de solitude, de relacionamento com Deus, onde você vai buscá-lo no secreto do seu quarto. Mas você vai viver isso, vai expressar isso na comunidade, servindo, perdoando, sendo perdoado, consolando, sendo consolado, sendo corrigido, ajudando a corrigir. E é nesses relacionamentos que a gente vai crescendo. E o que eu estou querendo dizer é que agora a gente não tem que eliminar dos nossos hinários aí todos os hinos que são na primeira pessoa do singular. Mas falta esse negócio, sabe? Desses hinos que parece que nos estimulam a dar as mãos e dizer: estamos juntos. Nós te adoramos. Nós vamos viver para ti. Como corpo, como comunidade. Não eu vou fazer, tudo eu. E nesse sentido nós absorvemos a cultura do nosso tempo. E os hinos que nós cantamos expressam que nós absorvemos a cultura do nosso tempo, que é uma cultura extremamente individualista e dessa espiritualidade intimista, que faz parte muito desse mundo relativista que nós vivemos, em que as pessoas de fato também falam por aí, eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha fé. É uma coisa intimista, é minha. Eu tenho a minha fé. Não, nós não temos a minha fé, nós temos a nossa fé. Um só Deus e Pai, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Somos parte de uma comunidade. E eu acho que nós precisamos também na nossa espiritualidade resgatar cada vez mais esse senso comunitário. Porque isso tem outras consequências. Eu vou falar assim de uma maneira, talvez pensando um pouco em nós. Eu sei que eu estou aqui há muito pouco tempo, que agrade você, especialmente se você já está nela há muito tempo. Então, passou a hora de você pensar na igreja que você quer para você. É tempo de você começar a pensar aonde você pode servir nessa igreja para que ela seja mais eficiente no seu chamado. Porque senão esse individualismo vai minando tudo. Eu vou tocar nesse assunto de novo, me permitam, mas com muito carinho e muito respeito. Mas a gente também vai pulverizando, por exemplo, também os nossos recursos, no sentido de que cada um decide aonde coloca os recursos. E de repente a comunidade se sente amputada, se sente imobilizada, porque cada um acredita num projeto diferente, e são bons projetos, ninguém está investindo em coisa que não seja boa, mas cada um coloca os seus recursos onde bem entende, porque não existe um senso de corpo, entende? Não existe um senso de caminhar em conjunto, de que por meio de um grupo, o presbitério, que representa todos os outros grupos da igreja, a gente pensa um projeto maior que a gente possa causar impacto. Então todo mundo vai pulverizando seus recursos, suas ofertas, seus empenhos, cada um vai fazendo o que... E a gente perde essa coisa de corpo. E quando vai para o culto é eu e Deus, porque afinal de contas, em todas as áreas a gente vai fazendo assim. Vocês entendem o que eu quero dizer? E isso vai minando as coisas, isso vai impedindo que a gente trabalhe como um corpo. E uma das grandes chances que a gente tem como igreja de se tornar uma igreja relevante e de ser uma igreja transformadora é que quando a gente consegue juntar e unir os esforços e coordenar os esforços no sentido de dizer, é aqui, ó, aqui nós vamos caminhar, aqui nós vamos fazer diferença. E a gente não vai conseguir daí fazer tudo ao mesmo tempo, mas aquilo que a gente estiver fazendo vai ser uma coisa que vai causar impacto. Certo? Isso tem uma chance de transformação muito maior do que simplesmente cada pequeno grupo ou de cada indivíduo escolher
o lugar onde quer impactar ou aquilo que quer fazer. Senão a gente se torna de fato não um corpo, mas uma medusa, sei lá, uma coisa cheia de tentáculos assim, mas meio monstruosa. Não é bem assim um corpo, né? A gente vai jogando tentáculos para tudo que é lado, mas não tem forma, não tem uma direção. Essa é a vontade de Deus. E o que isso tem a ver com esse tema da oração, né? Vamos então dizer aí: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então perceba, é Pai Nosso e Pão Nosso. Pai Nosso e Pão Nosso. Não é meu pão. É o princípio que o Breno de novo falou aqui, né, de manhã. Ele lembrou de Abraão. Deus disse para ele: eu te abençoarei, sê tu uma bênção. O que Deus nos dá é para repartir. Por isso a gente não ora pedindo: Senhor, dá-me o meu pão. O pão que Ele dá sempre é nosso. Certo? O que está na tua mão não é teu, é nosso. Só que a gente precisa tomar consciência disso. É de Deus. Tudo é nosso. Mas a gente está tão preso a essa coisa de é meu, é meu, é meu. A nossa pequena, né, tem esse negócio. Diz o livro de Provérbios que a vara tira a estultícia da criança, né? Não fique com pena. Eu amo minha filha. Esse é meu, né, papai? E arranca da mão do irmão: é meu, é meu, é meu. Desde pequenininhos a gente carrega essa coisa, né? É meu. Eu quero para mim. E a gente tem que desde pequeno dizer: não, não é teu, é nosso. É teu, é do teu irmão, é do papai, da mamãe. O que está dentro de casa é nosso, não é seu. E às vezes a gente cresce e continua dizendo: é meu, é meu, é meu, é meu. E só que daí não dá mais para pegar a vara, né? E outro aspecto muito importante é aquela oração, dentro da oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E esse é o único trecho do Pai Nosso sobre o qual Jesus faz um comentário. Abaixo ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Queridos, Deus nos agracia, Ele nos perdoa, mas Ele espera que isso nos comprometa. Isso é um comprometimento que Ele aguarda da nossa parte. A oração é um relacionamento com Deus. Nessa relação a gente precisa compreender quem Ele é, como nós já vimos, mas nós também precisamos compreender quem nós somos. E a gente quer entender isso um pouquinho melhor. Quem nós somos? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós somos criados como imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não significa que Deus é parecido com um ser humano no sentido dos aspectos físicos. Como a gente já disse, Deus é espírito. E Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, toda essa coisa. Quando a Bíblia diz a mão de Deus, quando a Bíblia fala do braço de Deus estendido, a gente chama isso de antropomorfismos, ou seja, são formas humanas para falar de Deus. Mas não é porque literalmente Ele os tenha. Mas em que sentido então nós somos imagem e semelhança de Deus? Tem várias teses a esse respeito, mas eu prefiro caminhar nessa direção que eu vou falar agora.
Claro, nós temos toda essa questão, essa capacidade de criar, de inventar coisas a partir da criação de Deus. Nós somos seres criativos, assim como Deus também é criativo. A inteligência, a capacidade intelectual, tudo isso. Mas eu acho que existe um outro aspecto que nos distingue do restante da criação de uma maneira muito singular. Você pode ir em qualquer lugar no mundo, no planeta Terra, onde existam seres humanos, você vai encontrar alguma forma de religiosidade ou de espiritualidade. Porque o anseio pela eternidade, o anseio por Deus está plantado em todos os seres humanos. Existe uma compreensão geral de que nós podemos nos relacionar com Deus e que nós precisamos buscar a Deus de alguma maneira, ainda que esse Deus seja um espírito da floresta, seja qualquer outra coisa. Mas as pessoas têm esse anelo, têm esse anseio. Em qualquer lugar do planeta as pessoas terão alguma forma de religiosidade. Mais ou menos desenvolvidas elas terão. Mas você não vai entrar num bosque e encontrar um grupo de macacos de mãos dadas ao redor de um cacho de bananas, dizendo: Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor nos mandou hoje. Porque eles não têm essa percepção espiritual de algo maior do que eles. Certo? Isso é uma condição nossa. Porque nós somos seres espirituais. Não é que nós temos um espírito. Nós somos seres espirituais. Ser alguém espiritual não quer dizer que nós somos um anjo, que nós vamos sair por aí voando, ou coisa desse tipo. Significa que nós temos capacidade de nos relacionarmos com Deus, que é Espírito. É por isso que nós somos seres espirituais. E nesse sentido é que nós somos imagem e semelhança. Em segundo lugar, a questão a questão relacional. Nós cremos num Deus que é pessoa, não apenas força ou espírito, ou tudo e nada ao mesmo tempo, como o panteísmo faz. Deus está em tudo. Bom, se Deus está em tudo, Ele não é nada também. Certo? Ou não? Deus está nas folhas, está na grama, está em mim, eu sou um pedaço de Deus, você é um pedaço de Deus. Deus é tudo, mas daí também não é nada. Porque você se relaciona com esse tudo de que maneira? Então isso dilui a Deus. Nós cremos num Deus que se revelou como pessoa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas da Trindade se relacionam eternamente entre si. E nesse sentido nós somos expressão disso também. C.S. Lewis descreveu, numa das suas histórias, que ele gostava de histórias, ele descreveu o inferno como um lugar maravilhoso, bonito, fantástico, em que uma pessoa chega e mais ou menos pensa assim: por que eu não sabia disso antes? Porque se soubesse que era tão bonito, não tinha ficado com medo desse lugar. E ele começa a andar, até que ele percebe que ele está completamente só naquele lugar, completamente solitário. Não há mais ninguém ali. O inferno é um lugar bonito, mas absolutamente solitário. Por que isso é um inferno? Não é bom estar sozinho? É só você lembrar daquele filme, O Náufrago. Nós sozinhos, completamente isolados, incapazes de nos relacionar com outras pessoas, nós piramos. Nós não temos condição de manter saúde mental vivendo completamente isolados, porque nós somos criados para nos relacionar. E nesse sentido nós também somos imagem e semelhança de Deus, porque Deus em si é um ser relacional. São três pessoas que se relacionam eternamente entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que nesse filme, não sei se eu já contei isso no culto ou não, né? Já falei disso, talvez sim, né? Mas por isso que nesse filme ele consegue sobreviver naquela ilha enquanto ele tem o senhor Wilson, né? Mr. Wilson. Enquanto ele tem ali o Mr. Wilson, aquela bola, né? Que ele elegeu como um ser com quem ele pudesse se relacionar e com quem ele pudesse conversar, ele resiste. Mas quando ele finalmente consegue montar aquela jangada e vai para o mar aberto, em um determinado momento,
aquela bola cai na água, ele tenta resgatar o Mr. Wilson e não consegue, a bola vai embora, ele deita na jangada e não se diz nada no filme. Mas você percebe que ali ele disse, bom, agora não me resta mais nada, eu posso morrer. E aí ele foi resgatado, né? Mas, ou seja, a impossibilidade de seguir se relacionando decretou que ele não tinha mais motivo para continuar ali. Entende? Então, isso também expressa a imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Ok? E isso nós carregamos. A imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida, mas ela continua presente na nossa vida. A queda rompeu essa nossa relação com Deus e infelizmente nos tornou inimigos, fugitivos, em grande medida adversários, pessoas em rebelião contra Deus. Nós, na queda, basicamente, nós decretamos que nós damos conta sozinhos e que nós não queremos mais a ingerência de Deus sobre as nossas vidas. E por isso nós criamos esse mundo maravilhoso, justo, com muita equidade, em que todos têm tudo da mesma forma, sem nenhuma corrupção, em que as pessoas não exploram outras pessoas. Nós temos esse mundo maravilhoso no qual nós vivemos hoje. Não foi porque Deus quis assim, mas porque nós levantamos uma bandeira dizendo nós seremos autossuficientes. Romanos 5,10 diz, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Colossenses 1, 21 e 22 diz, antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Portanto, o que é o Evangelho? Quem somos? Inimigos de Deus por causa do pecado, mas amados por sermos sua imagem e semelhança. Por isso Deus não desiste de nós. O Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Existem várias palavras que são usadas para descrever a obra de Jesus. Nessa manhã eu quero dar a ênfase nessa palavra, reconciliação. Jesus morreu para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E isso tem consequências. Quando nós nos entendemos de que a ira de Deus estava sobre nós, mas ela foi removida, nós fizemos as pazes com Deus, nós não devemos mais nada a Ele, Ele não deve mais nada a nós, nós estamos em paz. Eu não preciso provar nada a Deus, Deus não precisa provar mais nada a mim, porque a prova do seu amor por mim está na cruz, Ele não precisa mais me dizer uma palavra sequer, porque o que Ele fez já é o suficiente, a graça dEle me basta. Quando existe essa reconciliação, quando se estabelece essa paz com Deus, acontece o que dizem esses versículos aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, ou seja, nós é que brigamos com Ele, mas Ele é que veio ao nosso encontro para reconciliar-nos mais uma vez, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse é o nosso apelo, essa é a nossa proposta para o mundo, que as pessoas se reconciliem com Deus. Por isso não há como desenvolver uma relação saudável com Deus, sem nos darmos conta de que nossa relação com Ele é graça, é favor imerecido. Não fomos nós que construímos, Ele é que veio à nossa direção. E na prática isso tem profundas implicações para os nossos relacionamentos. E aqui eu quero rapidamente contar a parábola do credor incompassivo. Essa parábola fala de um patrão
e ele tinha 2 empregados, talvez tinha mais, mas tinha 2 empregados. Um deles tinha uma dívida gigantesca. Jesus usa lá a expressão 10.000 talentos. A gente faria talvez um cálculo aqui, isso ia dar milhões. Mas o que Jesus estava querendo dizer assim é que aquele servo, ele era um escravo, ele não tinha fonte de recursos próprios, ele tinha uma dívida impagável. Os 10.000 talentos quer dizer, ele não tinha condições de pagar a sua dívida. Seria impossível, mesmo que trabalhasse o resto da vida, ele jamais pagaria a sua dívida. E o seu patrão, o seu senhor, chega nele e diz, pague sua dívida, acerte sua conta. Ele diz, eu não tenho como pagar, mas ser paciente comigo, eu vou dar um jeito. Ele se ajoelha, ele pede clemência, e aquele senhor, ele diz, cara, vamos fazer o seguinte, vá em paz, você não me deve mais nada, eu cancelo a sua dívida. Cancelo a sua dívida. E na cultura daquele tempo, pessoas que se endividavam nesses termos, elas poderiam ter os seus filhos vendidos como escravos, os poucos bens que possuíam poderiam ser tirados, né? Havia uma série de consequências bem radicais que poderiam acontecer na cultura daquele tempo com esse homem. Ele poderia terminar a vida preso, enfim. Bom, ele sai dali, perdoado, uma tonelada foi tirada das suas costas, e de repente ele se encontra com um colega que diz ali que ele devia alguns denários. Não era um valor ínfimo, mas era um valor pagável. E ele diz, paga o que você me deve. E o rapaz fez a mesma coisa que ele. Olha, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo que eu devo, né? Tenha misericórdia. Mas ele não quis ouvir, mandou prender o rapaz, ele foi colocado na prisão, e os outros servos viram aquela situação e disseram, puxa, mas ele foi perdoado de uma dívida extremamente maior e não conseguiu reproduzir, fazer a mesma coisa com esse outro rapaz? E quando o Senhor ficou sabendo dessa atitude, ele disse, é assim? Você é perdoado, mas não perdoa? Então eu vou mudar meu veredito. Você vai ter que pagar tudo o que você deve. E como você não tem condições, xilindró para você. E aí Jesus conclui a parábola dizendo uma palavra duríssima. Assim o meu Pai Celestial fará, se de coração não perdoardes cada um o seu próximo. Duro isso, né? É isso que nós oramos no Pai Nosso. Perdoa a mim, a nós, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Ou seja, a graça de Deus, o presente de Deus de nos perdoar a nossa dívida impagável, ela deveria nos comprometer profundamente a que nós agíssemos com as outras pessoas da mesma maneira como Deus agiu conosco. Porque Deus, na sua palavra, estabeleceu de que Ele não vai ter misericórdia de quem não tem misericórdia. Ele espera que o resultado da sua misericórdia na nossa vida seja a produção de misericórdia sobre a vida das outras pessoas. Ele espera que o seu perdão estendido até nós se transforme em perdão para dentro da vida das outras pessoas. E isso não é uma opção. Isso é uma condição. Aqui vem o discipulado radical. Aqui vem o livro de Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. Quem já leu, leia de novo, leia mais uma vez. Boa leitura.
Às vezes a gente tem a sensação, quando fala em graça de Deus, de que a graça é assim, né? Tá. Ok, eu tinha uma dívida com Deus, não podia pagar, Jesus morreu por mim, que beleza! Agora eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque afinal de contas eu tenho perdão de graça o tempo todo. Queridos, a graça nos compromete visceralmente. A graça é um compromisso visceral. Total. Porque na medida em que Deus se move em nossa direção, Ele espera que a gente faça o mesmo em relação aos outros seres humanos que estão ao nosso redor. Isso tem alguma consequência na nossa espiritualidade? Muitas consequências. Muitas. Extremas consequências. Essa compreensão do Evangelho, ela precisa de fato mexer profundamente conosco. Seguindo aqui, Mateus 5, 23 e 24 diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, Jesus está dizendo assim: querido, você está tentando fazer uma oferta para Deus, está tentando fazer a sua espiritualidade vertical? Muito bem, você lembrou que tem problemas resolve primeiro isso, depois você vem trazer sua oferta para Deus. É forte isso, não é? É muito forte. É um nível de comprometimento altíssimo, no sentido de que não é eu e Deus. Espiritualidade não é eu e Deus. Espiritualidade tem a ver com a maneira como nós lidamos com as nossas relações. Deus está absolutamente interessado nisso. E quando nós queremos adorar a Deus, mas a gente não quer, se nega por alguma razão a perdoar, ou se nega por alguma razão a ir na direção das pessoas a quem a gente sabe que tem que ir, a gente está apresentando uma oferta que Deus disse: olha, não estou interessado em sacrifícios. Lembro da palavra do Samuel, 1 Samuel capítulo 15, Saul apresentou sacrifícios, né? Ele não deveria ter apresentado aqueles sacrifícios antes de uma batalha, ele deveria esperar que o profeta chegasse, que o sacerdote chegasse, ele não esperou, fez por conta própria, e aí ele argumenta com Samuel, dizendo: olha, mas você não chegava nunca, eu fiz eu mesmo, porque afinal de contas, e o profeta diz assim: antes importa obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifícios. Deus quer que se obedeça a sua palavra. Isso é espiritualidade. Quando não há obediência à palavra, quando não há resposta, quando não há comprometimento com a graça recebida, quando a gente é perdoado e parece que isso não tem valor nenhum, porque foi assim que o credor incompassivo tratou o perdão que ele recebeu. Ele ia perder tudo, ele estava condenado. E de repente vem uma palavra e diz assim: você está absolvido, você não deve mais nada. Quando ele encontra uma pessoa numa situação semelhante, que ele pode repartir a graça que recebeu, ele entra com a lei? Graça para mim, juízo para os outros? Graça para mim, lei para os outros? Graça para mim, justiça para os outros? Como assim? Você é filho de quem? Então, essas coisas, elas estão no top 10 da espiritualidade cristã. Em 1 João 4, 7 a 12 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como a palavra propiciação quer dizer a remoção da ira de Deus por causa da nossa transgressão. É isso que a palavra propiciação significa. Deus estava irado por causa da nossa desobediência, mas como foi feito o pagamento por causa do Filho, essa ira foi removida. Isso é propiciação. Enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus não está mais irado, Ele não está mais bravo, Ele está em paz conosco. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Veja, quando que eu mergulho no amor de Deus? Fazendo longas vigílias de madrugada. Quando que o amor de Deus é derramado no meu coração? Quando eu faço jejuns de 28 dias? Não. Quando eu decido amar os meus irmãos. Quando eu decido viver como igreja e como comunidade, eu decido amar as pessoas. Aí o amor de Deus é aperfeiçoado em mim. Quando eu decido perdoar, o amor de Deus é aperfeiçoado em mim. Quando eu decido pedir perdão, o amor de Deus é aperfeiçoado em mim. Porque existem certas coisas que só acontecem na vida da gente, não num horizonte, não num sentido vertical, mas num sentido horizontal. Por isso não há como ser cristão sem igreja. Há como ser salvo sem igreja. Há como ser como aquele ladrão na cruz que não teve como se tornar parte da igreja porque morreu ali mesmo. E ele foi salvo sem fazer parte da igreja. Mas nós vivemos em comunidade. Nós não vivemos a nossa fé isoladamente. Concluindo. Reconciliação com Deus tem como consequência imediata a reconciliação com o próximo. Por isso oramos Pai Nosso, não meu Pai. E a verdadeira oração desemboca na compaixão, na consciência da graça sobre mim, que me dá um olhar de amor sobre o outro. Terminando, apenas fazendo um contrabalanço, isso não significa que, de repente, num relacionamento complicado, difícil, em que uma pessoa constantemente agride você, uma pessoa constantemente faz mal a você, você tenha que permanecer debaixo da influência dessa pessoa, sofrendo. Como cristãos, nós não nos entendemos que por causa do amor nós temos que nos transformar em sacos de pancada. Quando pessoas insistentemente nos agridem, nos fazem mal, a gente tem a liberdade de dar um passo para trás e colocar um limite e dizer: querido, eu tentei viver em paz com você, tentei chegar a um acordo com você, nós tentamos. Você não quer. Ok, a partir de agora eu fico aqui, eu não guardo mágoa sobre você, mas aqui existe um limite, porque você não tem autorização nenhuma para ficar me agredindo dessa maneira desmedida. Eu não preciso ficar debaixo dessa opressão que você está me causando. Percebe? Isso não é falta de amor, você apenas coloca limite em pessoas. Isso é plenamente possível e recomendável em alguns casos. Muito recomendável. E nós poderíamos citar vários exemplos aqui, mas nós não temos tempo. Eu tenho que terminar. Feito essa contrabalanceada, né? Fizemos o contrabalanço aqui. Espiritualidade tem a ver com relacionamento. Tem a ver com horizontalidade. Tem a ver com corpo, tem a ver
com a maneira como eu lido com gente, e não apenas eu e Deus. Eu quero terminar nesse retiro, terminar essas palestras. Nós falamos aqui que, em função da nossa rebelião, em função do nosso pecado, em função dessa nossa tendência natural como seres humanos de errar o alvo, de se desviar dos caminhos de Deus, a gente precisa se reconciliar com Ele, e que Jesus foi enviado para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. E talvez existam pessoas aqui que gostariam de fazer uma oração nessa manhã para dizer: sim, eu quero me reconciliar com o Pai. Eu tenho buscado esse relacionamento com o Pai e eu entendo que eu preciso confessar os meus descaminhos e que eu quero encontrar esse relacionamento com o Pai. E eu entendo que pela cruz de Jesus eu posso estabelecer essa relação e essa ligação com Deus. E eu quero fazer isso agora, nesse momento. Para aqueles que desejam isso, eu gostaria que todos pudessem baixar suas cabeças nesse momento, fechar os seus olhos. Não se preocupe. Depois da oração, eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Não vou expor ninguém. Mas se há entre nós alguém que gostaria de dizer para o Pai: Pai, eu quero voltar para casa, eu quero encontrar a tua casa, eu quero sentar no teu colo. Eu quero estar em paz contigo, eu quero que o Senhor esteja em paz comigo. Eu quero experimentar essa paz na minha vida e no meu coração. Se há alguém aqui que deseja dar esse passo de reconhecer isso, ore comigo agora. Eu vou orar, você pode repetir a oração que eu vou fazer. Amado Pai Celestial, eu reconheço pela Tua palavra que preciso de salvação, preciso de perdão, porque eu sou como aquele credor incompassivo que tem uma dívida impagável. Eu não posso garantir a minha própria salvação, eu não tenho condições de me tornar perfeito ou perfeita diante de Ti. Mas eu também reconheço pela Tua palavra que o Senhor Jesus se deu no meu lugar e pagou o preço que eu devia ao Pai. E por isso nessa manhã eu entrego o meu coração, eu Te dou minha vida, quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Quero viver para Ti e quero que Tu vivas em mim. Transforma o meu coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu não vou chamar ninguém aqui para frente, mas se alguém nessa manhã fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu gostaria que você me procurasse em algum momento e dissesse: pastor, eu fiz aquela oração. Para que a gente pudesse depois ter uma conversa, para que a gente, talvez nem agora aqui, né? Agora nós temos que tirar as coisas dos quartos e tal. Mas na semana que vem, vamos marcar uma conversa, vamos tomar um cafezinho, vamos falar sobre isso, certo? Procure, para que a gente possa ter um bate-papo, para que a gente possa ajudar você a dar continuidade nessa caminhada. E tem outras pessoas aqui nesse lugar que já fizeram essa oração, já têm caminhado, mas que talvez muitas coisas que foram ditas aqui, muitas fichas caíram, muitas percepções, talvez muitas perspectivas mudaram. Eu espero que sim. E talvez você também gostaria de renovar essa tua aliança com o Pai.
Você gostaria de expressar isso. E eu acho importante. É importante a gente renovar o voto de casamento. É importante a gente renovar o voto com Deus. Nós estamos em aliança com o Pai. E às vezes é preciso, na jornada do povo de Deus, Israel também isso aconteceu. De quando em quando a aliança era renovada. O povo precisava disso, nós também precisamos. E se você deseja também nessa manhã renovar a tua aliança com o Pai, da mesma forma como aconteceu agora, ore comigo, dizendo assim: Senhor, Tu sabes que eu te amo, mas que às vezes não consigo corresponder. Conheces a minha fragilidade, conheces os problemas com os quais eu lido, mas eu renovo a minha aliança contigo nessa manhã. Eu quero crescer na Tua palavra, eu quero crescer no Evangelho, eu quero experimentar novas experiências contigo, na medida em que trabalho pelo Teu reino. Senhor, remove do meu coração toda pequenez, toda mediocridade, toda espiritualidade autocentrada e me leva a viver de uma maneira mais plena, mais abundante, de acordo com aquilo que a Tua palavra expressa. Obrigado, Senhor, por tudo que Tens feito em minha vida. Eu consagro a minha vida mais uma vez a Ti e declaro que em Ti está a satisfação do meu coração. Tu és o meu tesouro. Em nome de Jesus. Amém.